Então vamos em frente. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que está à disposição para conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre a articulação da reforma da Previdência. A notícia do dia era que Maia teria ligado para o ministro Paulo Guedes mais cedo, dizendo que deixaria as negociações políticas da reforma. Aspas para Bolsonaro. Queria saber o motivo pelo qual o Rodrigo Maia está saindo. Estou aberto a diálogo. Qual o motivo? Eu não dei motivo para ele sair. Fecho aspas. Questionado sobre como tentaria convencê-lo a voltar, o presidente comparou a relação com o líder da Câmara a um namoro. Aspas novamente para Bolsonaro. Só conversando. Você nunca teve uma namorada? E quando ela quis ir embora, o que você fez para ela voltar? Não conversou? Estou à disposição para conversar com o Rodrigo Maia sem problema nenhum. Fecho aspas. Bolsonaro sempre com essas analogias a relações conjugais. Mais cedo, em meio a ameaças de Maia de abandonar a articulação da reforma da Previdência, o senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa do deputado. Havia sido a primeira manifestação pública de um integrante da família Bolsonaro em sinal de apoio a Rodrigo Maia. As notícias sobre o presidente da Câmara repercutiram na Bolsa. O índice fechou o pregão dessa sexta-feira em forte queda de 3,10% aos 93.735 pontos e o dólar subiu 2,65%, atingindo o maior valor em 2009, cotado a R$ 3,90. José Maria Trindade, que treta é essa que está surgindo por aí e até que ponto ela pode atrapalhar a tramitação da reforma? Olha, Felipe, isso é complicado e, na minha opinião, foi o fato da semana até muito mais importante do que a prisão do ex-presidente Michel Temer. Houve uma grande confusão aqui com personagens pesados. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Felipe Francischini, né? E líderes em geral e também o ministro Onyx Lorenzoni e o presidente Jair Bolsonaro. A semana começou com uma resistência forte dos partidos governistas e do chamado Centrão. Eu avisei aqui, logo no início da semana, na terça-feira, que tinha ouvido lá a estratégia de convocar ministros. Foram convocados e convidados 15 ministros, ou seja, todos os ministros da esplanada dos ministérios. Foram convidados, isso é uma maneira tradicional de demonstração de poder. Em outros tempos, ou agora pode ser achaque. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ele trabalhou para evitar as convocações e trocou por convites, a maior parte dos convites. Na conversa com líderes lá no gabinete dele, eu soube que o Rodrigo Maia abriu o celular e mostrou os twitters de um grupo, né, atribuído à família do presidente Jair Bolsonaro, né, atacando duramente o presidente da Câmara, chamando de jerico, ideia de jerico, e com palavras grosseiras e tal. E soube também que ele chamou lá a líder do governo, Joyce Hasselmann, e ela confirmou que se tratava do grupo da família do presidente Jair Bolsonaro. Ela conhece, e palavras do presidente, de que ela lida muito nessa área, ele gosta mesmo dessa área, e confirmou que eram twitters do grupo Bolsonaro. Então ele, naquele momento, ele disse aos líderes que estaria resistente a continuar lidando desta forma com o grupo, o governo, mas que ele não abre mão de votar a reforma da Previdência. E a coisa se aprofundou, a situação ficou mais grave, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tentou contornar e não conseguiu. Hoje o presidente da Câmara ligou para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que não iria mais participar da coordenação, que iria ser defensor da reforma da Previdência, porque ele ideologicamente defende, mas que quando o governo entender que há número de votos, avisa para ele que ele coloque em votação. Se continuar assim, seria uma perda muito grande para um projeto importantíssimo, que é a reforma da Previdência. Eu diria que é fundamental para o governo Jair Bolsonaro. Se não aprovar a reforma da Previdência, estará com pelo menos um ano perdido aí, sem saber o que fazer. E aí o ministro Onyx Lorenzoni ligou para Jair Bolsonaro, conversaram, e de lá mesmo, do Chile, dessa viagem internacional, ele tentou falar com o presidente da Câmara. Eu não soube se a ligação foi completada, eu sei que eles não conversaram ainda, mas devem conversar. E é isso que o presidente da Câmara quer. Ele quer lidar
diretamente com o presidente Jair Bolsonaro e queimou as pontes com o ministro da Segurança Pública, o Sérgio Moro, que foi muito defendido aí nas últimas horas. Então, há sim uma bagunça muito grande, uma confusão. Eu digo bagunça porque o líder do PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, que é o delegado Valdir, ele está falando mal do próprio governo, está dizendo que está tudo errado. Então veja bem que ponto chegamos na vida política do Congresso, daí a importância que eu dou a esse episódio. Rodrigo, a gente sabe que é muito importante comunicar bem para convencer a população da necessidade da reforma da Previdência e até para convencer os parlamentares que foram eleitos pelo cidadão brasileiro. E existe também a necessidade de se trazer alguma pressão popular a favor da reforma da Previdência. Acontece que, em determinados momentos, isso resvala na crítica ou, eventualmente, em ataques à chamada velha política e a seus integrantes específicos, como no caso do Rodrigo Maia, que é associado a essa velha política. E aí esses parlamentares e alguns poderosos, como o próprio Rodrigo, ficam irritados com essas críticas, principalmente quando elas vêm de aliados ali do governo Bolsonaro ou da família. E aí fica essa questão estratégica, né? Qual é o melhor posicionamento nesse momento para as pessoas interessadas no avanço desse projeto? Pois é, Felipe, é difícil responder isso, porque eu acho que qualquer brasileiro decente e razoável, ele se sente dividido, porque o nosso lado mais de justiça quer ver todos esses da velha política se dando mal. Em contrapartida, a gente ainda precisa da velha política para aprovar as reformas, porque mal bem, isso é importante lembrar aos ouvintes e telespectadores, e por mais que incomode dizer isso, é necessário dizer, na minha opinião. O Congresso também tem votos legítimos. As pessoas que representam no parlamento os brasileiros foram eleitas. E tem um poder legislativo e tem um poder executivo. O presidente do poder legislativo é o Rodrigo Maia. É o que é. Como dizem os americanos aqui, it is what it is. Quer dizer, as cartas que estão dadas na mesa são essas. E a gente tem que fazer o Brasil avançar com essas cartas. Então, por exemplo, o presidente usou a metáfora do namoro. Então eu vou usar a mesma metáfora para lembrar que quem já se separou e namorou com filhos sabe que muitas vezes o enteado pode ser um problema para o novo relacionamento. Então, o que eu quero dizer com isso é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, usou claramente como pretexto, mas usou um tweet do Carlos Bolsonaro, republicando lá um texto e uma imagem dele, para se sentir ofendido. Então o presidente perguntou, mas o que eu fiz, o que eu falei? Aí é que vem a questão. É tão simbiótico, tão umbilical o relacionamento do pai e filho, inclusive nas redes sociais, que as pessoas não ficam sem saber quem disse aquilo. Foi o Carlos isolado ou foi o Carlos com a chancela do pai? Isso é importante para os parlamentares entenderem, para saber até onde vai esse grau de fervor mais revolucionário ou purista. Porque, veja, nós estamos falando de pessoas da base do governo que se manifestaram hoje. Um você já citou, o Flávio Bolsonaro, o outro filho do presidente. Veio com um comentário bem mais ponderado e a favor do Rodrigo Maia, reconhecendo o papel dele na articulação da reforma. Mas nós tivemos também a Joyce Hasselmann se pronunciando, nós tivemos o deputado Paulo Eduardo Martins se pronunciando na mesma linha. Então, existem pessoas da base governista que entendem a necessidade de se jogar com as cartas que estão na mesa para aprovar a reforma. Não querem ver o circo pegar fogo, né? Eu fico com medo daquela máxima latina, né? Fiat justitia pereat mundus, que é faça-se justiça mesmo que o mundo pereça. Claro que todos nós, repito, brasileiros decentes, queremos ver toda a velha política no passado. Mas o Brasil não vai virar a Suíça da noite para o dia. Então nós temos que jogar com esses deputados que aí estão, inclusive, repito, eleitos de forma, até onde se sabe, legítima. O voto que elegeu o presidente Jair Bolsonaro não vale mais do que o voto que elegeu cada um dos deputados para seus respectivos cargos com suas funções definidas e constitucionalmente limitadas. Então, o presidente Jair Bolsonaro tem um grande desafio, como a própria Jovem Pan reconhece. Esse é o maior projeto, aprovar a reforma previdenciária. Sem isso, o barco afunda. E aí o barco vai afundar e a gente vai continuar caçando as bruxas, ou no caso, os corruptos. Eu quero caçar corrupto, mas eu não quero que o barco afunde.
Então, esse é o dilema que eu acho que todo brasileiro se encontra hoje. E eu não tenho a resposta de como exatamente reagir a isso.